Capítulo 25. Visitei com Maurício meus pais. Ao chegar em casa, assustei-me. Ao lado de minha mãe estava um espírito perturbado na maldade. Feio, sujo, com cabelos e barbas crescidos, olhos verdes grandes e olhar cínico. Tentava incutir na minha mãe a ideia que eu sofria. Falava rindo, olhando-a fixamente. Patrícia sofre no umbral. Está infeliz sua filha. Chora chamando por você. De que valeu ser boa, ser espírita? Isso não impediu que ela morresse. Ela sofre. Ora, falei indignada. Que maldoso! Achei que Maurício fosse retirá-lo, porém meu amigo não fez nada. Olhei suplicando, sem nada pedir. Patrícia, nós desencarnados não podemos fazer o que compete aos encarnados, mesmo amando-os demais. Sua mãe sabe lidar com estes irmãos infelizes. Ele lhe fala, mas escuta também. Ela pode responder e orientá-lo, ou simplesmente não dar mais atenção. Não posso ajudá-lo? Você sabe? Senti-me impotente e desejei mais do que nunca aprender. Pensei por segundos. Só sabia neutralizar forças nocivas com orações. Era o bastante. Concentrei-me e orei com fé para este irmão. Ele inquietou-se e saiu rápido de nossa casa. Aproximei-me de mamãe e falei com ela. Mamãe, sou feliz. Não dê atenção àqueles que querem perturbar. Amo-a. Mamãe sentiu-se bem e foi com alívio que escutei seu pensamento. Patrícia está feliz. Não vou mais pensar ao contrário. Ele voltará? Indaguei a Maurício. Acho que sim. Se voltar, sua mãe é livre para escutá-lo ou não. Confiemos no seu bom senso. Fomos ver meu sobrinho. Ele estava adoentado. Não dormia à noite, sentia os fluidos de encarnados e desencarnados. Como criança é sensível, sentia muito. Por momentos, eu fiquei triste. Patrícia, tristeza não ajuda. Maurício me orientou. Ore por ele e lhe dê passe, desperte essas energias negativas. Coitado, tão pequeno e sofre. Sinto-me impotente para ajudá-lo. Não pode sofrer no lugar deles. Cada um tem uma lição para fazer o que lhe compete, o seu aprendizado. É por isso que nem todos os desencarnados conseguem autorização para visitar encarnados queridos. Necessitam para estas visitas estar aptos, conscientes dos problemas que poderão encontrar. Ver ente querido sofrendo não é fácil, principalmente que nem sempre é possível ajudá-los. Dia depois, meus pais foram visitar minha tia. Maurício e eu fomos vê-lo. Meu pai estava recebendo muitos ataques das trevas e com eles todos de casa. Mais que nunca, esta frase veio à minha mente como certa. Onde há luz, as trevas tenta apagá-la. Minha priminha sensitiva estava preocupando a família. Nenhum espírito estava perto dela. Irmãos perturbados não entravam na casa da minha tia. Mas eles podem agir de longe? Estavam fazendo. Concentravam-se nela e fazia parecer que estava obsedada. Estava chorona, irritada, fazia com que ela tivesse hábitos que eu não tinha quando encarnada. Queria que pensassem que eu que estava obsediando. Meu pai concentrou-se, orou
deu passes nela, destruindo o vínculo que ligava a estes irmãos das trevas, que estavam no erro. Ela voltou ao normal. Fiquei preocupada. Maurício me esclareceu. Patrícia, estes irmãos necessitam de orientação e vamos doutriná-los nas reuniões de desobsessão. Mas, enquanto isto, irão perturbar. Os encarnados sabem se defender. Não viu seu pai orar e desintegrar a força mental que eles estavam construindo? Ainda temos esses irmãos como amigos. Vendo-me um pouco decepcionada e indignada, Maurício continuou esclarecendo-me. Emmanuel disse sabiamente em um dos seus livros ditado ao Chico Xavier: ninguém socorre um náufrago sem sofrer o chicote das ondas. A luz sustentada na fé e na sapiência se fortalece com os contra-ataques. É como sopro que engrandece. Uma perturbação pode nos induzir ao mal. Neste ambiente hostil, o encarnado pode ceder e agir em oposição às leis divinas. O espírito perturbador pode nos fazer mal. Sofremos com seu assédio. Presença que pode nos atingir até o corpo físico, mas em momento algum ele pode nos tornar maus. É neste ambiente hostil que o servo bom, fiel, fortifica e consolida a sua vivência para com Deus. Por isso, se impedirmos que um ente querido seja testado, que ele aqui estiver, pode acontecer que se sinta frustrado, pois não tem certeza se, passando novamente pela mesma situação, terá forças para superá-la. Por quê, Patrícia? Há uma grande ilusão em muitos crentes quando esperam o seu céu, sem nenhum problema. Oposição e composição fazem parte da divindade e da criação divina. Dialogando sobre esse ponto, vem a lembrança, o chamamento do grande mestre: vinde a mim, todos que trabalhais e vos achais carregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós seu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque meu jugo é suave, meu peso é leve. Meu amigo fez uma ligeira pausa e continuou a me elucidar. Veja bem, ele não nos induz a pensar que nos irá proporcionar a vida ociosa, mas sim que aprendemos com ele que as dificuldades que porventura venhamos a passar não devem ser vistas como castigo, mas sim como situações que nos põem à prova. Se vencidas, provamos o sabor da vitória sobre nossas inferioridades. Se sucumbimos, provamos o fel da derrota moral. Veja bem o seu caso. Nasceu numa família igual a milhares de outras. Veio ao mundo físico, partiu e não deixou marcas. Você, ao ler e ouvir orientações sobre o aprimoramento da personalidade, acordou para o desenvolvimento do potencial humano de ser conscientemente livre e espontânea à vontade. Você sente que saberá com detalhes o futuro. Teria um final de vida no corpo físico mais ou menos difícil. No entanto, o seu constante exercício na atitude do bem quitou suas dívidas passadas, desencarnou tranquilamente,
Na verdade, nem viu esta passagem. Quando acordou, estava entre amigos. Maurício silenciou e fiquei a pensar. Meu amigo tinha razão. Agradeci com um sorriso a sua preciosa lição. Voltamos à colônia. Pensei em tudo que vi e ouvi de Maurício. Só não entendi por que muitos internos da colônia não têm autorização para ver seus familiares. Ao vê-los felizes, nos alegramos. Ao vê-los com dificuldades, temos de ser forte, porque às vezes só não resta chorar junto. Sei de muitos casos tristes que ocorreram com internos da colônia ao visitar familiares, porque não é fácil para uma mãe ver seus filhos órfãos, pequenos, às vezes jogados à rua, com a madrasta a lhe repudiar. Ou para um pai ver seus filhos brigarem pela fortuna, ou um filho roubando o outro, e a filha ou o filho ver os pais maldizerem a Deus pelo seu desencarne. Não é fácil aqui, desencarnado, ver as traições dos entes queridos que se afundam no vício, necessitam os desencarnados estar preparados, firmes no conhecimento e superar este fato. Porém, não estando apto, podem se desesperar, mesmo para os que aprenderam a amar todos como os irmãos, o que, pelo estudo e trabalho, tornam-se moradores da colônia, servos do Pai, sente o sofrimento daquele quem ama. Só os que sabem entender que tudo tem uma razão de ser, que mesmo amando-os, não podem interferir no seu livre-arbítrio. É a colheita, pertence a cada um. Nestes momentos solitários, com o sofrimento dos entes queridos, me vem à memória o aparente desabafo do gigante genial Nazareno na sua célebre frase: Ó geração infiel e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrereis? Este ensinamento está em Lucas capítulo 9, versículo 41. Eu, tantas vezes desejei ardentemente nestes anos ajudá-los, sofrer no lugar deles, mas não se pode fazer a lição do outro. Aquele que faz a lição que cabe ao outro impede-o de aprender. No meu entendimento, se comete uma grande falta de caridade privar alguém de aprender. Assim, sempre que eu sinto-os com problemas, oro, mando fluidos de coragem, incentivando-os a aproveitar do melhor modo o aprendizado. As dificuldades vencidas nos impulsionam ao progresso. Problemas resolvidos, lições aprendidas. Fim do capítulo 25. Capítulo 26. Trabalhando com Frederico. Estava orgulhosa por receber meus bônus horas. Todos os trabalhadores têm um período de descanso, mas os que querem trabalhar neste período ganham dobrado. Não estava necessitando de descanso. Entusiasmada, passei a trabalhar muitas horas com Frederico. Quando eu trabalhava muito, sentia-me cansada, mas logo me refazia. Meu amigo tem uma sala na parte do hospital onde estão os internos melhores. Para que vocês entendam, ele fazia um trabalho de psicólogo ou psiquiatra. Continuava como uma secretária, a organizar os horários, fichas, encaminhando os pacientes, enquanto ele conversava com Frederico, ficava sem fazer nada. Patrícia, Frederico me convidou. Você não quer entrar na sala, ficar e ouvir, a fim de aprender o que faz esses nossos irmãos e conversar comigo? Sim, respondi contente.
percebi, estão muitos problemas que tem a maioria desencarnada em tratamento. Escutava sem nada dizer. Às vezes me dava vontade de rir, outras me emocionava. Como dizia a vovó, nada podemos ajudar para compreender. Vendo, sentindo os problemas dos outros, dei graças ao Pai por não tê-los e por não ter os criados para mim. A maioria dos problemas daqui são os que ficam aí, ou seja, relacionados com encarnados, pediam visitas para os familiares para ajudá-los, só que não conseguem auxiliar, encontrando-se ainda entre os necessitados de ajuda. Quase todos falavam de sua vida encarnada e como desencarnaram. Frederico escutava atenciosamente, indagando de vez em quando. Uns reclamavam do choro dos familiares que os incomodava. Outros pediam orientações de como fazer para não escutar os lamentos e chamados dos entes queridos. Deve-se orar por eles, falava calmamente Frederico. Ter paciência, o tempo suaviza tudo. Meu amigo respondia a todos, orientando-os com sabedoria. Também anotava os endereços dos casos mais aflitos. Quando finalizava o horário de atendimento, Frederico ia às residências anotadas, tentava orientar, ajudar os encarnados, motivando-os a se consolar e deixar de perturbar seus entes queridos que partiram. Mas haviam queixas diferentes. Uns julgavam-se esquecidos, principalmente pelos cônjuges. Foram alguns pedidos para voltar e até no corpo físico. Não queria encarnar, nascer no outro corpo. Queriam o deles mesmo. Um até pediu para voltar uns 10 anos mais moço. Às vezes, pensava, Frederico não irá sair desta. Mas, como grande conhecedor do espírito humano, falava educadamente e com tranquilidade, convencendo os entendidos. Alguns não gostavam das respostas, mas acabavam convencidos. Muitos voltavam muitas vezes até superar seu problema ou parte deles, porque, infelizmente, alguns ainda gostam de tê-los, mas se negam a tratar. Narro alguns casos, não por curiosidade, mas para que sirva de lição a todos. Veja bem, Dr. Frederico, disse o senhor, verá com que lhe digo. O senhor me dará razão. Sempre fui muito trabalhador. Tive posses, honesto, nem sempre. Não posso mentir. Sei que não irá enganá-los. Só tapeei alguns trouxas no negócio. Minha primeira esposa me ajudou muito. Não tivemos filhos. Ela desencarnou e casei com outra. Minha segunda esposa é linda. Tivemos filhos. A danada me traiu. Quando descobri, fui matar o safado. Mas foi ele que me matou. Quero voltar e tirar os filhos dela. Não quero vingança. Sofri muito querendo me vingar. Já perdoei os dois. Meus filhos irão se perder com ela. Irão errar. Tenho certeza. Não quero ir como desencarnado. Eles não me verão. Não dá para o senhor fazer que eu volte? Frederico bondosamente tentou esclarecê-lo. Meu irmão, quando encarnado, você viu alguém desencarnado voltar ao corpo morto? O corpo, após tanto tempo, já é pó. Isso é impossível. Lembro-me que todos têm como encarnados oportunidades de servir,
fazer o bem. Seus filhos não estão desamparados por Deus. Você pode ajudá-los, mas eles não me darão crédito, não irão me dar atenção. Não desanime sem tentar. O Senhor já leu a parábola do Lázaro e o rico? Já. O Lázaro pobre e do rico que morreu e quis voltar para avisar seus irmãos e não pôde. Leia novamente com atenção. O senhor não pode me ajudar? Posso. Irei por você tentar ajudar os seus familiares. Queria mesmo voltar encarnado e tirar os meus filhos dela e educá-los melhor. Meu irmão, você já reencarnou várias vezes. Se voltasse recordando, talvez tentasse mudar, mas esquecendo, erraria de novo. Por que não se fortalece nos ensinos da boa moral? O senhor saiu não muito satisfeito. Frederico, falei, parece incrível escutar esse pedido. Pensei que desencarnados tivessem mais consciência. Deveriam ter, mas desencarnados não diferem muito dos encarnados. Não se torna melhor pelo desencarne. Torna-se melhor quando se aprende. Este senhor não se preocupou, quando encarnado, em educar os filhos. Agora é sincero e se preocupa com eles, mas tardiamente. Parece com o rico da parábola que recomendei que lesse com atenção. E fez um pedido mais incrível ainda: voltar com seu corpo. Embora saibam ser impossível, tentam. Se isso fosse possível, seria muitos querendo voltar. Ainda bem que não é. Frederico foi ao lar terreno dele e fez o possível para chamá-los à responsabilidade. No dia seguinte, tranquilizou esse senhor. Disse à esposa que estava sendo boa mãe, pelo menos amava os filhos. Ele resolveu seguir os conselhos de Frederico, melhorar e aprender para poder, no futuro, tentar ajudar seus filhos. Uma mulher com expressão sofrida que dava dó, disse lagrimosa: Doutor Frederico, não quero parecer ingrata. Desencarnei, sofri muito, vaguei pelo umbral, fui socorrida e me sinto melhor. Porém, é que não gosto do umbral, tenho horror a ele, não quero vagar e não quero ficar aqui. Não gosto daqui. Tratam-me bem, mas recebo tratamento igual aos outros. Não posso comer carne, não posso tomar meus aperitivos. Detesto estar desencarnada. Queria morrer mesmo. A morte não é como esperava. Se pelo menos tivesse céu. Será que, se estivesse o céu, como pensava, a senhora iria estar nele? A senhora não respondeu. Estranhei. Era a primeira pessoa que eu via diretamente dizer que não gostava da colônia. E Frederico continuou: A senhora está insatisfeita consigo mesma. O que a colônia pode lhe oferecer é isto que recebe. Enquanto muitos são felizes aqui, há os descontentes, como a senhora. Que quer realmente? Não sei. Não queria ter desencarnado, mas também não gostava da minha vida encarnada. Talvez reencarnasse rica, linda e inteligente? Para fazer o quê? Ser feliz, gozar a vida. Por quanto tempo? Se soubesse, não estaria aqui, disse sem paciência. Minha irmã, já tentou ser feliz trabalhando, sendo útil? Não. Já experimentou sentir a alegria de ajudar o próximo? A senhora necessita se amar para aprender a amar o próximo. Deixar de ser
uma pessoa necessitada. Acho tão difícil. Por que se não se dispõe a ajudar? Amanhã voltará para conversarmos melhor. Tente hoje ser útil por 2 vezes. A senhora saiu como entrou, lagrimosa. Frederico, indaguei, ela queixa-se de estar na enfermaria. Por que eu tive um quarto só para mim? Patrícia, Jesus recomendou-nos que vivêssemos encarnados, entesourando bens espirituais, dando valor na parte verdadeira, aquela que nos acompanha após a morte do corpo. Todos que fizeram o que Jesus recomendou acham não merecer este simples tratamento que é ser alojado por um curto período num quarto individual. Para estes, estar aqui é venturoso. Alguns imprudentes, orgulhosos, não gostam de se misturar. Esquecem que são irmãos de todos e que o Pai é um só. Chegam aqui como mendigos e alguns a exigir regalias que não fizeram por merecer. Aos poucos, a senhora foi mudando. Frederico tudo fazia para que entendesse que só o bem lhe faria feliz. Ela começou a fazer pequenas tarefas, mas resmungando. Frederico me disse que os orientadores da colônia iam tentar ajudá-la para que vencesse a ociosidade ou ela teria que reencarnar. A colônia não abriga ociosos. Um senhor, aparentando 35 anos, entrou na casa, melhor dizendo, na sala, um pouco envergonhado. Doutor, me ajudaria? Gosto daqui, quero ficar, mas sinto falta de sexo. Você gosta daqui porque solucionou um dos pesos que afligia e aflige ainda o ser humano, que é a disputa da sobrevivência. Aqui recebe muito. Até reflexos de sua doença estão sendo superados. Está abrigado, alimenta-se, não sente frio ou calor. Enfim, está acomodado. Mas, ao mesmo tempo, anseia por satisfações que o mundo físico lhe proporcionava. Sente falta somente dos que julgava bons, dos prazeres. Vou ajudá-lo para você não ser atingido por estes ecos de satisfações do mundo. De qualquer circunstância, é necessário que eleja com toda a sua força e atenção um objetivo aqui no mundo espiritual, que agora vive, e se dedique a ele com toda a sua alma. Neste sentido, as energias que hoje lhe trazem um eco do passado lhe dirigirão para este novo objetivo. Aconselho ser útil, trabalhar, estudar, interessar-se em fazer o bem a tantos irmãos daqui mesmo, aos alojados na outra parte do hospital que sofrem. Assim, estará liberto parcialmente dos ecos da satisfação do mundo físico. No seu caso, é o desejo sexual. Já havia escutado uma mulher queixar-se do mesmo assunto e Frederico ter-lhe dito que se voltasse com carinho a uma atividade, trabalho ou estudo, que estaria parcialmente liberta desses desejos. Este senhor era o último atendimento do dia. Tendo tempo, indaguei a Frederico, querendo aprender. Por que parcialmente e não plenamente, se aqui, na realidade, não se tem necessidade dessas funções? O apego ou escravidão a qualquer uma das funções, gula, sexo, mentir, muito falar, os vícios, tanto aparentemente inofensivos como os prejudiciais na visão da sociedade, fazem parte da busca incessante do homem em preencher seu vazio físico.
O homem é a soma de todas as experiências às quais a humanidade vem crescendo através dos incontáveis milênios que temos notícia. O primeiro sentido a se manifestar foi o tato, e através dele é que o homem teve seus primeiros prazeres. O segundo, especificamente da procriação, porque procriar, as outras estão no mesmo plano. Este é o maior dilema do homem, porque condenam o sexo promíscuo, mas não ensinam ou explicam por que o homem tem. Se ele é mau, por que o possui? Se ele é bom, por que o reprimir? A chave da questão está na fonte. Se você pegar um rio e no meio do seu curso erguer um dique, você quer que as águas não corram naquele leito. Seu trabalho será constante. Terá que forçar o dique todos os dias. Elas ficarão represadas a cada dia com mais força e o poder da pressão. Se descuidar, romperá o dique e sua ação devastadora será 1000 vezes maior do que quando estavam no seu curso normal. Da mesma forma, é esta fabulosa energia vital. No seu primeiro impulso, ela seduz o homem com prazer para garantir a perpetuação da espécie humana. O homem, então, se torna escravo dessa energia, um mero reprodutor de espécie. Mas, como a prole pesa nos ombros dos seus genitores, a sagacidade e a inteligência, não querendo obster-se do prazer, arranjou meios para neutralizar a prole, ficando somente com o prazer. Outros homens, por devoção ou crença, abstêm-se do uso dessa energia. Pode acontecer, um futuro bem próximo, arrebentar e produzir mais estrago ou adormecer a energia, secando esse leito, com prejuízo dele mesmo. Aos poucos, em vez de fazer um dique ou amortecer essa energia, remontam à fonte vital, procuram saber de onde nasce esta energia que é capaz de nascer do ser vivente e inteligente, reconhecendo que ela nasce do próprio Eterno. Desviam-na no leito do prazer mundano que proporciona a perpetuação da espécie. Dirige-na para a espiritualização do indivíduo, proporcionando assim a perpetuação da alma. A libertação não se faz pela repreensão, mas sim pela compreensão do que o homem é. Baseado nisto, usa-se toda essa energia que sustenta o sentido de possibilitar que renasça o novo homem como cidadão cósmico. Mas, interessado nos prazeres egoístas, mas sim na glória da manifestação de Deus, do homem e todos os seus filhos. Não poderia, Patrícia, falar nisso, que lhe falo, aquele senhor não entenderia. Ainda está escravo do vício. Se ele tiver um objetivo maior, ficará liberto parcialmente. Só estão libertos plenamente os que fizerem como eu exemplifiquei. Ele não entenderia, como poucos compreendem, o que o nosso querido apóstolo Paulo disse. A natureza sofre e geme de dores do parto, até que se nasça o Filho do Homem. Depois de alguns dias trabalhando com Frederico, em que aprendi muito, indaguei se ele gostava do que estava fazendo. Há tempo, Patrícia, estudo o comportamento do ser humano em todas suas faces. Não há trabalho que não goste.
sou feliz, muito feliz em ajudar. Tantos fatos diferentes vi nestes poucos meses que desencarnada. O que será que os desencarnados pensarão ao ler tudo o que eu estou narrando? Irão rir? Plasmarão? Vão descrer? Somente desencarnando é que pode conferir tudo o que estou narrando. Fim do capítulo.